Você trouxe uma Bíblia aí? Levanta sua Bíblia bem alta assim comigo e fala assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém. Aproveita que está com ela nas suas mãos. Abre ela no livro de Gênesis. É o primeiro livro na Bíblia. Se você não conseguir achar o livro de Gênesis aí, tem Escola Bíblica Dominical. Levanta a mão que eu vou mandar um obreiro ficar aí do seu lado aí. Livro de Gênesis, capítulo 6. O versículo 5. Na minha Bíblia começa dizendo assim: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Quero pular para o versículo 12. O versículo 12 fala assim: E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência, e por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Tá bom? Só até aí você pode sentar aí. Cutuca o seu vizinho e fala assim: prepara o seu coração. Gente, eu esqueci as pilhas do microfone na minha casa. Hoje eu vou ter que ficar com esse microfone de fio aqui. Se eu me enrolar no meio desses fios aqui, você não dá risada, tá bom? Tá escrito aí, ó: ai daquele que ri do filho do pastor. Eu já estou derrubando tudo aqui já, né? Pra você ver. Ai, obrigado. Meu povo, quero fazer um breve pano de fundo sobre esse texto que nós acabamos de ler. E obrigado, Gê. Tem obreiro ativo nessa igreja aqui. Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre o fim de um tempo e início de outro tempo. E quando o Espírito Santo colocou no meu coração essa mensagem, eu pensei comigo, falei assim: poxa, o que é que Deus vai querer trabalhar comigo, com a igreja nesse tempo? Eu falo comigo porque em primeira instância Deus fala com o nosso coração, Deus mexe com a gente, para que depois a gente venha, né, e traga a mensagem para a igreja. E eu fiquei em alerta e pensativo sobre esse texto, mas o Espírito Santo de Deus frisou isso no meu coração, que chegou o tempo de nós vivermos coisas novas em Deus. É tempo de nós termos novas experiências em Deus e vivemos o governo, dentro de um governo, as leis que o governo de Deus exige que nós tenhamos aqui. Nós, esse ano aqui, vamos eleger um novo governo aí, ou manter o mesmo, né? Esse ano é ano de eleição, né? Então, não sei o que vai acontecer, só Deus sabe. Eu tenho expectativa e torço para que algo aconteça. Mas o voto é pela maioria, né? Então, se a gente for minoria, o que eu posso fazer? Mas eu estou com fé em Deus, que Deus vai bradar aí, nós vamos ter a continuidade de um governo bom aí para a gente. Vocês creem assim ou não? A Bíblia diz que toda a autoridade foi estabelecida pelo governo de Deus, né? Então, nós temos as leis que esse governo
cria, estabelece para que nós vivamos debaixo dessas leis. E essas leis, elas pautam as nossas decisões morais, éticas, cívicas. A gente sabe que se a gente matar um amiguinho, nós vamos parar numa cadeinha, sim ou não? A gente sabe que se a gente roubar um amiguinho, nós vamos ter que ir também parar dentro de uma cadeia. Por que a gente sabe que isso acontece? São leis que regem a nossa sociedade. E para essa época que nós estamos lendo aqui, foi o início de uma humanidade. E todo o início, todo o começo, as pessoas aprendem de que forma? Fazendo. Aprende fazendo e acertando, ou às vezes fazendo e errando. E com a sucessão de erros desse povo, subiu ao coração de Deus um sentimento de que, poxa, não deu certo. Esse povo, ele tem maldade, pensa o mal, maquina o mal, e tem maldade em seu coração. E eu fico imaginando que a Bíblia ela é um texto muito, fala sobre algo muito antigo, mas a aplicação dela, ela precisa ser diária nas nossas vidas, né? E se a gente olhar para a nossa sociedade de hoje, nós vemos também pessoas más que maquinam o mal o tempo todo. Então, Dana, a gente vê que mesmo olhando para a Bíblia, nós não estamos muito longe do que aconteceu aqui nessa época. Se a gente olhar pessoas aí que se destacam na sociedade, posição de governo, posição de liderança, pessoas que influenciam outras pessoas, naturalmente hoje em dia essas pessoas influenciam para o mal. O volume maior é dado às pessoas que maquinam mal o tempo todo. Se você olhar para a história, você vai ver isso, pessoas que tomaram atitudes nos bastidores, arquitetaram coisas, sabe? Traçaram planos, metas, objetivos, mudaram leis para que o plano maligno deles se cumprisse, e de fato se cumpriu. E hoje a gente olha para trás e vê a história aí, e você vê que isso acontece, e eu acho que vai sempre acontecer, por conta do que Deus disse aqui, que a maldade do homem era grande na terra. Então vejam que o coração do homem, ele é mau. E por que é que Deus se entristece de ter feito o homem? Porque quando nós entendemos o plano da criação de Deus, o projeto que Deus cria a humanidade, Ele cria para que o homem desfrute das coisas. A primeira ordem que Deus dá a Adão no jardim é: coma de tudo, menos daquela árvore ali. Então a ordem dele era desfrute, era comer. Comer do quê? Do que já estava pronto. Deus em primeiro lugar plantou para que Adão fosse lá, colhesse, se alimentasse, usufruísse daquilo que Deus criou. Então o projeto primário de Deus é criar coisas para que eu e você possa usufruir daquilo que Deus criou. Só que o afastamento do coração do homem ao coração de Deus traz consigo uma consequência, que é o distanciamento. E aquela comunhão que ele tinha lá no jardim, lá no Éden, o Adão, diariamente Deus ia lá e conversava com ele na viração do dia, agora já não tem mais. E vai passando os dias, as gerações, o Adão sai do jardim, tem os filhos, até chegar na linhagem de Noé. E aquela sociedade que foi se multiplicando, multiplicou-se longe de quem? De Deus. E o distanciamento de Deus causou a maldade. Maldade instalada no coração e na imaginação e nos pensamentos do homem. Deus viu que o coração do homem era mau. E aqui eu quero fazer uma pausa. Eu fico imaginando que agora eu vou ser pai, né? Agora, a partir do mês que vem, eu acho, comecinho de maio, minha filhinha está por aí. E eu estou todo feliz, gente, todo sorridente, todo bobo. Onde a gente vai agora, a gente ganha um presentinho para a Ana Laura. E eu fico feliz porque a Ana Laura ainda nem veio a esse mundo e já tem pessoas que a amam, sabe? A gente ficou esse final de semana lá em São Paulo. Todo mundo fez questão de ir lá, beijava a barriga da Tati, colocava a mão na barriga da Tati. A Tati foi lá na frente orar pelas pessoas, né? E tinha uma irmã que veio falar assim para mim: a Ana Laura já estava intercedendo por mim, que enquanto a Tati estava orando, eu estava sentindo ela mexendo e tal. Então,
me alegra ver o carinho que as pessoas têm com a minha filha. Isso porque nem nasceu ainda, né? Eu fico imaginando que Deus, como pai, Ele também se alegra quando Ele vê pessoas se importando com os filhos, amando os filhos, se alegrando com os filhos, cuidando do que importa para Ele, que são os filhos dele. Quando você dobra o seu coração, volta o seu coração para cuidar de pessoas, tenha certeza que você vai alegrar o coração de Deus com isso, porque Ele é um pai, e eu tenho essa experiência com pais. O senhor é pai do Gabriel? Então, é verdade isso que eu estou falando ou não é? Quando você vê alguém cuidando, falando bem do seu filho, tratando bem, não te traz alegria isso? Por que Deus se entristece, gente? Porque a maldade está instalada no coração do povo. E essa alegria que nós estamos compartilhando em ver o bem, não tem. Até rimou, né? Não tem mais alegria no coração de Deus, porque já não era o bem que eles praticavam, e sim a maldade. E do mesmo jeito que eu acho que você se alegra em ver o bom trato com o seu filho, se alguém maltratar ele, você fica nervoso ou não fica? Fica bravo. Fica nervoso ou não fica se alguém maltratar o meninão? É assim, gente. Eu creio que o coração de Deus, Ele como pai, passou por esse mesmo processo que nós passamos, em ver os nossos filhos e sentir esse amor de pai para um filho, que é um amor genuíno, um amor que não tem interesse. Eu não amo a Ana Laura pelo que ela pode me dar, afinal ela nem pode me dar nada ainda. Na verdade, a partir de agora eu vou ter que dar muita coisa para ela, né? Vou ter que dar uma formação, vou ter que dar escola, vou ter que dar a vida dela, dar comida para ela, vou ter que dar tudo para ela. Então, na verdade, é mais doação do que receber, mas eu estou nessa e não abro. Tô nisso aí. Então eu creio que Deus, Ele também, Ele é movido desse mesmo sentimento. Não importa, gente, aquilo que você faça de bom ou de ruim, isso nunca vai mudar a quantidade do amor que Deus sente por mim e por você. Lembre sempre disso. Por mais que a sociedade acaba cometendo as maldades, por mais que os nossos vizinhos são pessoas ruins, por mais que os nossos amigos planejem o mal, por mais que intentem o mal contra a sua própria vida, tenha uma certeza no seu coração: esse mal Deus tem visto e não tem se alegrado disso. Sabe, o coração de Deus, a Bíblia diz que se entristece inclusive com a morte do pecador, do injusto, do ímpio. Quem dirá com um filhinho seu sendo maltratado, passando algum tipo de aflição? Sabe, e Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender isso. Não importa o que você tem vivido, o que importa é que você saia daqui sabendo de uma coisa: você tem um lugar especial no coração de Deus, e esse lugar ninguém tira de lá. Aleluia! Não importa a maldade, não importa os planos ruins, não importa nada, o que importa é que você tem um lugar especial no coração de Deus. Aleluia! Isso me fez ficar muito feliz enquanto eu meditava nessa passagem. Porque por mais que Deus olhou para a terra, e como eu disse, até as pessoas foram se multiplicando longe de Deus, longe da comunhão e do relacionamento com Deus, e ao passar do tempo, essa distância foi se tornando cada vez maior, e valores que a princípio a família de Adão tinha, foram corrompidos, e quando chegamos na família de Noé, que não é muito tempo, já temos esses valores totalmente trocados. Percebam uma coisa, uma das primeiras narrativas desse livro fala sobre a família de Adão e de 2 filhos que ele teve. E qual foi a prática que os seus filhos tinham logo no início da sua caminhada? Sacrificar ofertas a Deus. Quem ensinou isso para eles? Seus pais. E eu creio que a linhagem deles também foram instruídas pelas mesmas pessoas e ensinados os princípios de manter relacionamento com Deus, porque através de uma oferta, de um sacrifício feito a Deus,
ele sabia que ele conseguiria chamar a atenção de Deus, e que se a atenção de Deus estivesse voltada para eles, para a sua família, para a sua descendência, ele teria o favor de Deus. Então eu creio que foi isso que Adão começou a ensinar aos seus filhos e aos seus descendentes. Só que isso no decorrer do caminho perdeu-se, os valores foram invertidos. E mais uma vez, se nós olharmos para os dias atuais, tem gente tentando trocar os valores familiares aí, sim ou não, meu povo? E é muito ou é pouco? Cara, cada hora que eu vou dormir, eu tenho medo de acordar no outro dia e ver qual vai ser a novidade que vai vir aí. O que é certo vira errado, e o que é errado vira certo. Agora até igrejas têm sofrido ataques, pessoas invadem a igreja durante a missa, durante o culto, para querer protestar dentro da igreja. Acabou-se o respeito, ninguém mais respeita ninguém, Letícia. E se você levanta, sabe, uma voz, um discurso ético, não estou falando nem bíblico, se você levanta um discurso ético, você é perseguido. Se você começa a falar sobre coisas certas, corretas, você é perseguido. Sei nem se não vão derrubar essa live aqui, porque hoje nós estamos vivendo mais uma vez essa inversão de valores. O que me leva a pensar em uma coisa: se naquele tempo a inversão de valores corrompeu a humanidade a ponto de Deus decidir trazer um juízo que acabasse com todos eles, como será que está o coração de Deus olhando para a humanidade nos dias atuais? Meu Deus, isso é sério, Augusto. Nós precisamos pensar nisso, porque são as nossas atitudes hoje que vão ajudar a construir algo melhor para as próximas gerações. E eu estava conversando com meu pai hoje, na hora que nós fomos almoçar, né? Falando sobre alguns desafios que a gente tem enfrentado ao lidar com pessoas, ao lidar com líderes, ao lidar com gente. Gente, esse negócio aí que Deus inventou devia vir com manual de instrução, né? Principalmente as mulheres, tá, gente? As mulheres deviam vir com manual de instrução. É ou não é, rapaziada? Me ajuda aí. Se ela fica moadinha no cantinho dela e a gente deixa ela lá, eu estou aqui, você nem me nota, você nem percebeu, eu estou chateado. E se você pergunta, ela fala assim: não tem nada. Então, se não tem nada, então não tem nada, ué, não tem por que ficar insistindo. Mas não, ela quer que a gente fique. É assim ou não é, gente? Devia vir com uma instrução esse negócio aí. A humanidade é assim, as pessoas são assim. E nós estávamos conversando sobre isso, falando: pai, e agora? Qual será a solução que a gente vai ter? Porque nós tentamos por esse lado, não deu certo. A gente deu indireta para ver se a ficha caía, não funcionou. A gente mostrou um caminho, mas não foram no caminho. Qual será que é o problema? Nós chegamos à conclusão que não adianta nós investirmos tempo, recurso, se estressar, se desgastar com algo que a pessoa não tem para dar. Afinal, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, sim ou não? Se a gente não tem, como que a gente vai dar? E às vezes nós cometemos um erro muito grave, que é esperar que a pessoa pense como a gente pensa. Esperar que aquele que está do nosso lado raciocine como a gente raciocina. E espera dela coisas que ela não tem para dar, só que a gente não percebe isso. E falando de um contexto social, às vezes a cultura que nós vivemos, crescemos e aprendemos não nos entrega ferramentas para tratar com esses assuntos que nós estamos falando aqui agora. Às vezes as pessoas já nascem em um ciclo social que ela acha que ter aquelas atitudes é normal. Eu imagino que para esse tempo, a geração de Noé, para eles já era normal fazer o ruim. O pecado já era algo tradicional para eles. Já não tinha mais esse conceito de certo e errado, porque eles aprenderam assim. Cresceram errando, cresceram planejando a maldade, cresceram de uma forma longe daquilo que Deus havia criado, esperado, e tinha a expectativa no coração para que essas pessoas fizessem. Então, o que é esperado de uma pessoa que não tem nada para dar? Então, se nós
como pessoas que estamos à frente do tempo, estamos conectadas no relógio de Deus, sabemos o que Deus espera, qual é a expectativa sobre a nossa vida e sobre a humanidade. Nós que temos esses recursos, precisamos olhar para a nossa sociedade, para as pessoas que estão ao nosso lado, com essa inteligência, com essa ferramenta de olhar e falar assim: poxa, se essa pessoa está agindo desse jeito, é porque talvez a cultura dela não é uma cultura que lhe entregue aquilo que nós estamos precisando hoje. Talvez a cultura dela é uma cultura que o errado é certo e o certo nem existe. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque da mesma maneira que Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele e esperava isso dele, Deus também nos criou com uma missão e com um objetivo, e espera algo de nós, espera que a gente corresponda àquilo que Ele nos criou e tem essa expectativa sobre nós. E nós precisamos, caminhar os nossos dias pensando nisso. Qual a expectativa que Deus tem sobre a minha vida? Será que as minhas atitudes hoje são atitudes de quem tem maldade no coração e quem maquina o mal? Ainda que forem um nível, leve, não sei se isso existe, mas sabe aquela pessoa que, eu só nego um imposto porque, poxa, eu vou pagar tanto assim de imposto, né? A empresa não vai para frente. Eu não registro os funcionários porque, nossa, vai ser um custo muito alto, né? Então vamos deixar só esse funcionário ali. Pessoas que dão um jeitinho. Quem já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Pessoa que vai dando jeitinho aqui, vai dando jeitinho ali. E dentro da cabeça dessa pessoa, ela está driblando o sistema para ser beneficiado em algo. Sim ou não? Eu creio que ela é uma pessoa que não está planejando maldade. Eu vou matar, eu vou roubar, eu vou assassinar, eu vou fazer o mal, vou fazer uma chacina. Eu creio que isso não está no coração dela. Mas ainda assim não é certo fazer o que ela está fazendo. E essa cultura vai sendo disseminada. O nosso país hoje ele é assim, é o país do jeitinho. Você vê que nós temos essa fala, né, do jeitinho brasileiro. Então nós hoje, como homens e mulheres de Deus, fomos chamados para colocar um ponto final nesse tempo. Alinhar o nosso coração com as expectativas que Deus tem sobre a nossa vida. Aleluia, e isso aquece o meu coração, sabe por quê? Porque ao passo que no versículo 5 nós lemos que Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a sua imaginação e pensamento era mau, apenas viu continuamente. O versículo 6 fala que ele se arrependeu, no 7º fala que ele vai destruir tudo, e no 8 ele fala assim, mas, esse mas, ele vem para colocar uma vírgula, um ponto assim, falando assim, peraí, até aqui foi essa sucessão, estou com raiva, eu vou destruir, só tem maldade, mas achei um homem, e o nome dele é Noé. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Tenta imaginar essa situação comigo. Deus olhando para a humanidade com o olhar de pai, triste por ver a maldade sendo praticada contra os seus filhos. Ele começa a replanejar tudo isso e fala assim, eu vou destruir tudo isso aqui porque isso não deu certo. E varre a terra procurando, alguém que possa ser o início de um novo tempo. E então ele encontra Noé, e Noé acha graça diante dos olhos de Deus. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida também. Em meio a tempos ruins, em tempos de crise, tempos onde que às vezes a gente olha para o lado, Nana, e não vê pessoas boas, só vê pessoas praticando mal, pensando no mal. Você chega até a pensar que fala assim, poxa, parece que tudo se perdeu, né? Jesus volta logo. Mas em meio a esse tempo, ainda assim nós acharemos graça diante dos olhos de Deus. E ainda que a sentença e o juízo de Deus seja um decreto de que Ele vai acabar com todas as coisas, Ele vai intervir de uma forma sobrenatural nessa situação, vai trazer inclusive morte para aqueles que estão plantando isso. Aquele que planta morte vai colher o quê? Morte, meu irmão. Não tem como você plantar chuchu e colher abacate. Se você plantar vida, você vai colher vida. Então, ainda que o decreto de Deus seja
a morte para aqueles que plantam morte, nós seremos encontrados em graça nos olhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Por que eu quero falar sobre essa graça? Noé, a Bíblia apresenta ele como um homem que era justo, e era bom, e caminhava com Deus. Percebam 3 princípios. Em meio a pessoas que maquinavam mal, ele era justo. Ou seja, ele não se corrompia com o que estava ao seu redor. Ainda que havia toda uma sociedade praticando o mal, aquele homem não se deixava levar pelas circunstâncias, não dava um jeitinho. Ele não se corrompeu por causa que o seu vizinho, por causa que o seu parente, por causa que o seu patrão, por causa que o seu filho, ele não se corrompeu por nada. Ele manteve o seu coração firme naquilo que ele havia aprendido um dia, nos princípios que Deus havia estabelecido. Princípios de justiça. Ele fazia o discernimento entre o certo e o errado. Nós precisamos dessa ferramenta hoje, se nós queremos chamar a atenção de Deus para a nossa vida, se nós queremos ser um agente que vai trazer a transformação, trazer o escape, trazer a saída para uma situação em um momento difícil. Eu não sei o que você tem vivido até hoje, como você entrou aqui por essas portas, mas eu tenho certeza de uma coisa: você pode ser o próximo Noé para essa geração. Sabe, você pode ser levantado e achado em graça diante dos olhos de Deus também. Sabe, Deus pode olhar para a sua vida e decidir através da sua vida começar tudo de novo, começar algo novo, começar um tempo novo a partir da sua vida e da sua família. Aleluia! E Noé era um homem justo, perfeito nas suas gerações e andava com Deus. Cutuca o seu vizinho e fala assim, ó: você anda com Deus? Perceba uma coisa, meu pai falava muito para mim sobre as minhas amizades. Ele me via andando com alguns amigos lá da minha rua, que ele conseguia identificar que não eram boas amizades. Então ele falava assim para mim, ó: Marcelo, diga-me com que andas que eu te direi quem és. Não, pai, mas não pega nada, eu só estou lá, eu não faço nada, é eles que... Marcelo, se a polícia baixar lá, ela não vai querer saber quem é quem, você está junto, você vai junto com eles aí. Se alguém tem uma coisa errada lá no bolso dele, não importa o que você está fazendo, se tu está junto, tu vai nessa. Mas eu não estou fazendo nada, pai, mas está andando com quem faz. Se a humanidade já tem esse olhar de diga-me com quem andas que eu te direi quem és, porque isso não pode ser aplicado também na nossa vida com Deus. Esse princípio, na verdade, ele necessita ser aplicado na nossa vida com Deus. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e dizer quem somos. Esse cara caminha com Deus. Porque as pessoas olham para nós e veem que nós caminhamos com pessoas ruins? Porque vê atitude ruim, atitude má, vê lá acendendo um baseado, de chavão na maconha, esticando a carreira. Isso aí que acontece no mundão aí fora. Quando passa e vê junto, fala assim, esse daí não é aquele que caminha lá com aqueles meninos lá de cima lá? Então, agora quando as pessoas veem você praticando bem, quando as pessoas veem você tendo uma vida diferente do que a sociedade tem apresentado, quando as pessoas olham para você, conseguem ver o brilho de Cristo na sua vida, no seu caráter, na sua fala, nas suas escolhas, no seu olhar. Você não é aquela pessoa que olha com maldade, sabe, que fica prestando atenção nos bens das pessoas, não tem inveja. Naturalmente as pessoas vão olhar para você e vão perceber a diferença que estava na vida de Noé, porque ele andava com Deus, e por andar com Deus ele absorvia as características de quem? De Deus. Então ele era justo, porque quem é justo? Deus é justo. Ele era bom e perfeito nas suas decisões, porque Deus é perfeito, meu povo. Vocês já repararam que se você fica muito tempo perto de alguém que fala gíria, daqui a pouco você está falando gíria também? Se você ficar muito tempo perto da pessoa que fala meio nortista, né? Um sotaque mais carregado, igual a Vitorinha assim, que fala bem diferente, né, Vitorinha?
A Tati fica muito tempo perto da Vitorinha, eu já sei que ela vai arrastar algumas coisas. Isso é fato, acontece, a gente absorve características daquele com quem andamos. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. As pessoas vão começar a notar as características que você vai começar a mostrar de Deus em você. A partir de hoje, quando você abrir a sua boca para falar, você não vai mais falar sobre o Deus da Bíblia. Você vai falar e as pessoas vão escutar o Deus da Bíblia falando através da sua boca, através da sua vida, através das suas atitudes, em nome de Jesus. Aleluia! E foi dessa maneira que ele conseguiu chamar a atenção de Deus em meio a uma geração de gente perdida. Em meio a uma geração condenada, com um decreto e um juízo de Deus, essa geração está perdida, vou destruir tudo. Mas Noé foi achado em graça e Deus deu um escape para a vida dele, aleluia. Isso me instiga a pensar que, ainda que essa sociedade, meu povo, não se conserte, ainda que esse povo não se volte a Deus, ainda que Deus libere um decreto de morte e de destruição para essa geração que nós vivemos, nós seremos achados em graça, porque nós caminhamos com Deus, nós mostramos quem Deus é, através da nossa vida, e não através de meras palavras escritas em um livro. Eu sei que essas palavras têm poder de transformar vidas, mas ela só ganha vida quando a inspiração do Espírito Santo vem. E ela só vem quando nós chamamos a atenção dele, com as nossas atitudes. Amém, meu povo? Deu para fazer a introdução até agora? Agora nós vamos entrar na mensagem. Tudo bem? Vamos para a vigília hoje, sim ou não? Quando Deus libera esse juízo sobre a terra e chama Noé para que a partir de Noé algo novo começasse, isso nos ensina que o juízo de Deus vem para trazer um alinhamento, conserto, trazer de volta ao eixo aquilo que havia se perdido. O conserto, o juízo de Deus, se olhado com um olhar frio, distante, um olhar meio cético, você pode até falar assim: poxa, Deus é ruim. Como que Deus extermina uma geração inteira de pessoas? Como que Deus mata esse monte de gente, né? Como que Deus planeja tudo isso, manda um dilúvio lá para acabar com a humanidade? Só que Deus não está preso no tempo em que nós estamos. Deus não pensa como nós pensamos. Deus, ele já vê o fim antes de todas as coisas, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. A Bíblia diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, o meio e o fim. Então ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que se ele não colocasse um ponto final, trouxesse um juízo, um alinhamento, trouxesse as pessoas de volta para ele, ainda que de uma forma meia enérgica, como será que estaria a humanidade nos dias atuais? Será que teria a humanidade nos dias atuais? Nós estamos falando de milhares de anos de história, com pessoas ruins e maldosas. Será que teria sobrado alguma coisa para os dias de hoje? Então perceba que o juízo de Deus, que aparentemente, quando você não conhece o propósito, quando você não sabe o desejo do coração de Deus, você pode falar assim: poxa, é ruim. Na verdade, o juízo ele traz alinhamento, traz conserto. Ele é uma chance que Deus dá para que a gente possa reescrever tudo aquilo que nós estamos escapando, né? Percebam uma coisa: se você conhece a história do povo de Deus, você vai ver em alguns momentos Deus entregando o povo nas mãos dos inimigos. Porque enquanto eles estavam debaixo do governo e da proteção de Deus, eles se corrompiam e voltavam o seu coração à idolatria, à teimosia, voltavam às velhas práticas com constância.
Então, por várias vezes, Deus permitiu que eles fossem subjugados por outros povos, fossem levados cativos, tivessem as suas esposas tomadas, os teus filhos, os teus bens, tuas terras, tuas riquezas. Deus permitia que isso acontecesse. Para quê? Para que lá no cativeiro eles tivessem saudade daquilo que eles tinham com Deus. Então perceba que o método não muda. Deus ele permitiu um recomeço aqui nessa história que nós estamos lendo, um juízo para trazer um alinhamento, e depois ele continuou trazendo juízos para trazer alinhamento. E isso me mostra que, se no decorrer da história toda precisou de juízo de Deus para que o povo se voltasse para ele, agora nós falamos juntos aqui que a humanidade dos dias de hoje está igual a essa daqui, sim ou não? Será que vai ser necessário vir um juízo de Deus para que nós voltamos o nosso coração para Deus? E essa é a parte da mensagem que ninguém dá glória a Deus, né? É bom falar de prosperidade, né? Mas falar sobre alinhamento, às vezes dá comichão no ouvido de alguns, porque dizem, né? Nós estamos na época da graça, estamos debaixo da graça. A lei ficou no Antigo Testamento. Nós não precisamos mais nem ler o Antigo Testamento, é só ler o Novo que está tudo certo. Jesus veio trazer o amor e a graça e tal. Mas a pessoa que fala isso é a pessoa que não lê Bíblia, porque nós estamos lendo em Gênesis que Noé achou o que nos olhos de Deus? Graça. A graça está ativa no mundo, não foi só com Jesus Cristo, não. Isso já está lá desde que Deus é Deus, porque Ele é a graça. A graça é a manifestação dEle. Então, quando Ele dá o escape, chama Noé para ser o escape, Ele manifesta a graça em meio a um juízo. E ainda que for necessário que venha um juízo de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho esperança e expectativa no meu coração que a porta da graça se abrirá mais uma vez para as nossas vidas. Aleluia! A manifestação da graça de Deus vai alcançar a minha vida, a sua família, em nome de Jesus. E aquele povo que tinha um coração voltado para a maldade, voltado, para planejar, maquinar o mal, ele acaba tendo de volta o seu coração voltado a Deus, porque quando vem o dilúvio, acaba com tudo. Noé construiu uma arca, e a arca foi a proteção e o escape em meio ao juízo de Deus. O juízo veio, aquele dilúvio, e Deus deu o escape, que foi a arca. Então, enquanto estivermos dentro da arca, dentro das portas da graça, dentro do escape que Deus vai abrir para a nossa vida, estamos protegidos, salvos, sendo preparados para um novo tempo, para uma nova história, para uma nova vida que virá após essa. Aleluia! Meu povo, eu não sei te falar se a porta da graça que se abrirá agora será a vinda de Jesus e nos levando a igreja, na verdade nos chamando para encontrar com Ele nas nuvens, como a nossa Bíblia diz que será feito. Na verdade eu tenho expectativas de que isso aconteça e aconteça rápido. Eu quero muito encontrar com Ele. Porque quando eu penso em mim, na minha vida, e de uma forma egoísta, eu quero ir para o céu, porque eu quero viver com Deus, eu quero viver na glória, eu quero acordar todos os dias, estando na presença de Deus, olhar Ele face a face, viver a eternidade junto com Ele, participar de tudo que Ele planejou para a minha vida, reinar com Ele em grande glória. É isso que eu quero para a minha vida futura. Mas quando eu penso no coletivo, eu creio que ainda precisamos de mais tempo. E talvez a porta da graça que se abrirá não será a vinda dele para essa geração, mas será um tempo a mais para que a gente consiga propagar essa mensagem o máximo que a gente puder. Para que mais pessoas possam ser transformadas, ser impactadas, ter o seu coração voltado para o plano primário de Deus, que é o usufruir daquilo que Ele criou. É ter comunhão e relacionamento com Ele. Esse é o plano primário de Deus. Nós não estamos falando aqui, sobre você ser um carola, sobre você ser um crentarrão, sobre você ser um santarrão, não, aquelas pessoas que andam igual um monge, né? Não é nada disso que nós estamos falando.
Estou falando do plano primário de Deus, voltar às origens, voltar para o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Usufruir daquilo que Ele já colocou na sua vida. Sabe, às vezes nós vamos passando os nossos dias buscando sempre outras coisas, quando na verdade Deus já colocou tanto na nossa vida e a gente não usufrui, a gente não valoriza. Às vezes a gente não valoriza a nossa família, não valoriza os nossos filhos, não valoriza os nossos bens, ainda que poucos, mas temos algumas coisas. Deus colocou ali, poxa. Então para de reclamar. Eu sei que dá trabalho, fazer manutenção numa casa, eu sei que dá trabalho pagar conta, pagar parcela. Meu Deus, que trabalho que dá você quitar um financiamento. Mas vai passar e é seu, valoriza isso, usufrua daquilo que Deus te permitiu adquirir, daquilo que está em tuas mãos. Nós precisamos voltar o nosso coração para isso, voltar o nosso coração para Deus e para aquilo que Ele espera de nós, corresponder às expectativas do coração de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da sociedade que estamos inseridos. Sim ou não, meu povo? E quando nós correspondemos à expectativa do que está no coração de Deus, o escape vem nos tirando, nos poupando ou nos ajudando, auxiliando a passar pelo juízo determinado por Ele. Se você olhar uma outra história muito famosa da Bíblia, você vai conseguir entender melhor isso que eu estou falando. Sodoma e Gomorra. Essa cidade era tão ruim, que Deus também liberou um decreto lá de juízo em que toda aquela cidade seria exterminada da face da terra. Só que havia lá dentro uma família. E havia lá fora um homem que tinha amizade com Deus, que caminhava com Deus. E esse homem intercedeu por aquela família que estava lá dentro. Enquanto aquela família estava lá dentro, Deus não destruiu aquelas cidades. E ao passo que, enquanto o seu primo intercedia, seu tio intercedia, né, pela família, Deus poupou aquela cidade, e quando ele saiu dali, o juízo chegou. Então entenda uma coisa: em todos os juízos, sempre que Deus abrir uma oportunidade para que você tenha o escape, para que você seja poupado, para que as portas da graça se abram na sua vida, é porque a partir daí tem algo que vem depois, tem um plano a ser executado em sequência, em seguida. E a ideia de Deus era trazer o conceito para que a humanidade voltasse a pensar de uma forma a honrar princípios e o governo de Deus. Se hoje nós formos encontrados, sabe, com um coração que corresponde às expectativas do coração de Deus, Deus também pode poupar a minha e a sua vida. Deus também pode poupar a nossa família e fazer como Ele fez com a família de Noé. Vejam só o que Ele falou a Noé, lá no capítulo 8, versículo 21. Conta a história que Noé foi para dentro da arca, ficou lá, a hora que a água baixou e ele saiu da arca. Ele fez um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce. O Senhor disse em seu coração: eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a indignação do coração do homem, a imaginação do coração do homem é má, desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como eu fiz. E então, a hora que Noé sai de dentro da arca, ele constrói um altar, sacrifica a Deus. Deus recebe essa oferta como um aroma agradável. Aquele sacrifício fez Deus respirar e fazer assim, ó. Novamente estou sentindo esse cheiro. Há quanto tempo eu não senti esse cheiro? Mais uma vez estão sacrificando a mim, mais uma vez estou sendo lembrado, mais uma vez eu sou prioridade na vida da humanidade, porque quando ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz é fazer um altar. E a partir do momento em que Deus voltar a ser prioridade na nossa vida, Ele também vai cheirar assim sobre a minha vida e sobre a sua. Ele vai olhar e falar assim:
mais uma vez eu sou prioridade na vida deles. Aleluia! Valeu a pena. Olha só, mais uma vez valeu a pena trazê-los de volta. Agora eles estão me priorizando. Agora eles estão, obedecendo princípios. Agora mais uma vez eu serei Deus na vida desse povo. Quando eu queria paquerar minha esposa, eu tentava chamar a atenção dela de algumas formas. Eu sou bonito, né? E eu era mais magro. Então, quando eu via ela passando, eu fazia assim, eu ficava... Às vezes aquilo chamava a atenção dela, né? Aí, estava com os meus amigos, falava tudo errado. Quando ela chegava perto, eu era o doutor da lei. Agora eu PhD em... Falava certo, eu falava até meio romântico. Igual a voz de radialista. Porque eu queria chamar a atenção dela. Às vezes eu aparecia nos lugares que eu sabia em que ela estaria e ficava assim numa posição estratégica para que ela me visse. Aí quando ela me via, eu falava, nossa, você por aqui. Coincidência, não? Que coisa, você está por aqui. Porque eu queria chamar a atenção dela, então eu fazia coisas, Eliana, porque eu queria que a atenção dela se voltasse para quem? Para mim. Uma outra história, uma vez eu vi um pregador dizendo, um pastor, dizendo que ele ia brincar com os seus filhos, e ele gostava de brincar de esconde-esconde com os filhos. Só que os filhos dele eram muito novos, então, se ele não desse pistas, os meninos não iam achar ele. Então ele se escondia atrás da cortina da sala, e ele também ele era um físico bem assim, igual o meu. Aí ele colocava o barrigão assim na cortina, aí a cortina estava retinha, de repente fazia... E ele colocava os pés para fora também, embaixo da cortina, porque ele queria que os filhos o achassem. E quando os filhos o achavam, aí fazia aquela festa, chama o papai, chama o papai. E ele gostava desse momento, do momento em que os filhos encontravam ele. Da mesma forma que eu gostava do momento em que o meu olhar cruzava com ela, e eu falava, você está por aqui, que coisa, não? Se hoje nós agimos assim, isso me faz pensar que Deus também cria situações para que a nossa atenção seja voltada para Ele, porque Ele tem a ânsia e a vontade também de ter a nossa atenção cativa. Ele tem também a vontade de ver nós como filhos, brincar de esconde-esconde com Ele e falar assim, nossa, eu achei. Ele vai se deliciar com esse momento de celebração e de festa, em que nós estamos na presença dEle, não para pedir alguma coisa, mas simplesmente pelo fato de que Ele é Deus para nós. Isso aquece muito o meu coração, porque eu olho para a minha vida e para a minha história, eu vejo todas as coisas que eu passei, as minhas decisões me fizeram também me afastar de Deus e viver uma vida muito longe de Deus. E quanto mais longe de Deus eu ia, mais maldade eu praticava. E no meio do caminho Deus foi criando situações, coisas, colocando pessoas no meu caminho para que o meu coração se voltasse para Ele. E ainda que eu tive que chorar muito nessa vida, ainda que eu fiz a minha família chorar muito, mas hoje o meu coração é dele, e Ele sabe a alegria que nós temos como família, como pessoas que estão na presença de Deus. Esse processo em que eu estou falando para vocês aqui, desde quando a gente começou o culto, ele é real para os dias de hoje, para os dias atuais. Ainda que nós nos afastemos de Deus, e cada um sabe, gente, dentro do seu coração, em qual medida que você se aproxima ou você afasta. Às vezes eu fui numa margem muito longe, eu fui muito fundo nisso. Mas às vezes você não foi tão longe, mas ainda assim você sabe que o seu relacionamento com Deus podia estar de uma forma diferente, que você poderia estar mais próximo de Deus, que você poderia se alegrar em estar na presença de Deus simplesmente. Você sabe que você poderia encontrar alegria em começar a se vestir para vir à casa de Deus. Poderia encontrar alegria e gozo em falar, eu vou passar um tempo na presença de Deus, eu vou louvar louvores, eu vou cantar canções para Ele, eu vou dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Já não é mais tempo, de nós
tentarmos barganhar com Deus e decidir vir à igreja simplesmente pelo que Ele faz, decidir vir à igreja simplesmente para buscar uma bênção. Deus, Ele é abençoador. Se você quer ter bênção, tenha Ele na sua vida, porque Ele é a bênção. Aleluia, nós não precisamos de um momento, nós não precisamos de um lugar para ser abençoados por Deus. Mas esse lugar, essa arca aqui, é a arca do refúgio, do escape, o lugar onde nós encontramos proteção, o lugar onde nós encontramos o escape para tudo o que tem acontecido lá fora, o vendaval, a chuva, o dilúvio, a tempestade. Tudo isso pode estar acontecendo lá fora, mas quando nós aceitamos o convite e entramos para dentro do lugar que Deus criou, para que nós fôssemos cuidados, amparados, encontrasse com Ele e passássemos tempo na Sua presença, então nós somos cuidados, somos pegos no colo como a criancinha que recebe o pai recebe o colo do pai e encontra paz. Eu me lembro de um dia que passei alguns dias na casa do meu tio. Ele morava aqui já em Sorocaba. Eu era criança, né? Só que eu fiquei aqui uma semana. Estava de férias da escola e fiquei aqui uma semana com eles. E foi dando já o final da semana. Eu já não queria estar mais aqui. Eu fiquei com febre. Eu estava gripado, sei lá o que tinha me dado. Sei que eu estava com febre. Comecei a passar mal e eu queria minha mãe. Eu não queria outro lugar. Eu queria o colinho da mãe. Queria ver meu pai. Eu queria minha casa. Eu estava com a minha família, mas eu não, sabe, quando deu o tempo, deu a cota, eu queria minha casa. E como eu estava doentinho, estava deitado no sofá, e minha mãe veio de São Paulo para me buscar. E eu me lembro muito, vou chorar que eu sou chorão mesmo, desse momento em que eu queria tanto ver ela, que eu estava sonhando com ela. Enquanto eu sonhava com a minha mãe, ela veio e me acordou, e eu acordei, eu olhei, era minha mãe que estava ali, praticamente o sonho virando realidade, né? E a hora que eu abri os meus olhos, eu falei, mãe, aí abracei ela, né? E ela chorou junto comigo, porque ela ficou feliz em ver a alegria que eu estava de vê-la, né? De estar com a minha mãe, de saber que agora eu tinha colo, agora eu teria o cuidado, o amparo, né? E eu fico imaginando, sabe, dentro dessa história que nós estamos falando, as vezes em que nós nos voltamos para Deus, voltamos o nosso coração para Deus, voltamos, sabe, a nossa atenção para Deus, pelo menos desejamos saber quem Ele é. Eu fico imaginando o que isso causa no coração dele, porque a Bíblia nos fala que Ele se alegra e que Ele se entristece. A Bíblia fala que Ele sente raiva, o coração dele se ira. Mas a Bíblia também fala que Ele anseia por nós até o ciúme. Ele anseia por você até o ciúme. Deus tem ciúme de você. Sabe, então todas as vezes que Ele percebe que o seu coração está se voltando para Ele, eu fico imaginando a alegria que é gerada no coração dele, em ver que a tempestade está lá fora, mas o coração do filho voltou para o pai. Precisou de dilúvio, sim, mas o coração do filho voltou para o pai. O pai voltou a ser prioridade, agora já tem sacrifício. Olha o aroma suave subindo ao coração de Deus, porque o seu coração se voltou a decidir estar perto do pai, a decidir estar na presença dele. Você pode dar uma salva de palmas para Deus aí por isso? Para a gente caminhar para o fim, dentro dessa história, eu consigo visualizar algo que mexe demais comigo, por eu saber de onde Deus me tirou.
Eu sei o que Deus precisou transformar dentro de mim para eu estar aqui hoje falando essas coisas para vocês. Eu sei quão fundo essas raízes de maldade se aprofundaram dentro de mim, e o que eu estava disposto a fazer enquanto longe de Deus. Eu sei o que o meu coração se tornou. Então por isso que essa história mexe demais comigo. E eu consigo visualizar, dentro dessa história que nós conversamos, de uma geração ruim, com inversão de valores, que se afastou de Deus, de um juízo e um decreto de Deus para trazer o alinhamento, o conserto, trazer de volta a atenção do povo para Ele, trazer o coração do povo para Ele, à custa de um dilúvio, mas foi necessário, porque a partir daí, se nós lemos lá no capítulo 9, começa falando sobre um pacto de Deus com Noé. E o pacto de Deus com Noé, no versículo 8 eu li que no coração de Deus ele se alegrou com a oferta. Agora no 9, aquela alegria que foi gerada, Deus decide fazer um pacto e uma aliança com Noé. Que no versículo 9, versículo 1 fala assim, capítulo 9, versículo 1: E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre o animal da terra, e sobre a ave do céu, sobre tudo o que se move, sobre a terra, sobre os peixes do mar. E em vossas mãos eles foram entregues. Percebam que tudo aquilo que foi entregue na mão de Adão um dia, agora está sendo entregue na mão de quem? De Noé. Aquele governo inicial que estava sobre a vida de Adão, agora está sobre a vida de Noé e de sua descendência. Aquela bênção que Deus deu a Noé, a Adão, falando para ele multiplicar, crescer, ser fértil, agora está sobre a vida de Noé. Aquele período e aquela lacuna de afastamento, de desgraça e de maldade, Deus não joga isso na conta de Noé, não o culpa e nem fica falando: lembra que o povo foi ruim, lembra disso, disso, daquilo. Não. Deus passa uma régua e a partir daqui Ele assume um pacto, escreve tudo de novo, faz tudo novo de novo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que Deus tem uma história nova para escrever na sua vida, na sua família, nos seus descendentes, nos filhos e nos filhos dos seus filhos. Todos eles podem ser abençoados a partir da sua decisão hoje de voltar o seu coração para Deus, decidir se aproximar dEle, decidir viver o governo dEle e dentro desse governo se submeter àquilo que Ele espera de você. Afinal, nós nos submetemos às leis de trânsito, às leis criminais, às leis, tantas leis, por que não nos submeter às leis de Deus? E o pacto que Ele faz com Noé é o seguinte: no versículo 8 do capítulo 9, Deus falou a Noé e aos seus filhos, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa semente, depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado, de todo animal da terra, todos os que saem da arca, e a todo animal da terra. Eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, e nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: esse é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco, para as gerações perpétuas. Aquele juízo que foi utilizado por Deus para trazer de volta a humanidade para o eixo, aquilo que foi necessário ser feito, a partir desse pacto Deus fala assim: te prometo que
aquilo não vai mais acontecer. Eu sei, o coração do homem é mau. O coração do homem é ruim. E eu citei aqui que no decorrer da história do povo de Deus, eles foram feitos cativos. Mas Deus honrou a sua palavra e o pacto com Noé, e nunca mais houve um dilúvio que matou toda a humanidade. Eles foram presos, sofreram consequências de suas atitudes. Até hoje nós também sofremos consequências das nossas atitudes. Mas Deus honra o que Ele promete. Eu tenho certeza que os planos e os sonhos de Deus para a sua vida são planos de bem e não de mal, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E para vos dar o fim que desejais. Então, enquanto nós somos maus, planejamos o mal, maquinamos o mal, praticamos o mal, o apóstolo Paulo fala: maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço constantemente. Enquanto nós somos assim, Deus já está traçando planos de bem sobre a nossa vida e não de mal, para que no final de tudo Ele ainda nos entregue os nossos sonhos, aquilo que deseja o nosso coração. Porque Deus não vê como nós vemos, Deus não pensa como nós pensamos. Ele sabe que em algum momento, em algum cativeiro, seu coração vai voltar para Ele. Aleluia! Quem dera não precisássemos de cativeiro para voltar o coração para Deus. Quem dera não precisássemos de um problema, de uma doença, de uma enfermidade, de algum parente morto, de algum parente doente, para se voltar o coração para Deus. Quem dera não precisássemos de cativeiros. Mas ainda que for necessário passar por um, Deus tem planos de bem para mim e para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Deus é tão bom. Quero convidar você a ficar em pé aí no seu lugar. Para aquele tempo, o escape foi uma arca que Deus deu ordem para que Noé construísse a arca. E nós temos esse relato somente uma vez na Bíblia, e depois a arca está pronta. Ou seja, Noé ouviu a voz de Deus uma vez e obedeceu. E quando obedeceu, chegou o dilúvio, a arca estava pronta. Se Noé tivesse ouvido a voz de Deus e deixasse para construir a arca quando ele tivesse um sinal de que vai chover. Afinal, naquele tempo nunca havia chovido. Ele não esperou sinal de Deus para começar a trabalhar. Ele não esperou sinal de Deus para começar a se movimentar. Ele ouviu uma palavra e caminhou sobre ela. Trabalhou 100 anos a fio na construção de algo que ele nunca havia visto. Só que quando chegou o momento certo, estava pronto. E foi o escape para o começo de uma nova vida, o começo de uma geração, o começo de uma história. Passou-se o tempo, a humanidade mais uma vez volta o seu coração para trás. Só que agora Deus não envia mais uma arca. Agora o escape, a saída, o sacrifício que Deus faz tem um nome, chama Jesus Cristo. A saída para os problemas, a saída para as tempestades, a fuga do juízo, o ponto final de uma história ruim, de uma história de dor, de sofrimento, de desgraça e de maldade, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É aquele homem que abriu mão de toda a sua glória, de todos os seus atributos divinos, assumindo a forma de servo, a menor forma que existe de vida, que é um espermatozoide, entrou dentro do útero de uma mulher e foi crescendo, nasceu, e
decidiu passar por tudo que ele passou para ser o escape para minha e para a sua vida. Ele não precisava passar por nada do que ele passou, não precisava os xingos, não precisava dos tapas, não precisava apanhar, não precisava ter sido desacreditado pela sua própria família, humilhado, maltratado, pisado. Ele não precisava de passar por nada disso, mas para ser o escape pela sua vida, ele decidiu passar. Eu imagino esse ambiente, ele conversando com Deus e Deus falando: poxa, agora eu preciso mais uma vez voltar o coração do povo para mim. Olha, o povo tudo perdido. E eu fiz um pacto com Noé, não posso mais acabar com tudo, não posso mais detonar tudo e começar de novo. Então ele levanta a mão lá e fala assim: envia-me a mim, eu vou lá. Eu serei o que é necessário para que eles voltem o coração para você. O que é necessário, Pai? Um sacrifício? Eu serei o sacrifício. É necessário que eu morra? Eu vou morrer. E eu quero te fazer essa pergunta hoje: o que é necessário acontecer para que você volte o seu coração para Jesus e aceite o que Ele fez pela sua vida? Perceba, em nenhum momento eu falei sobre religião aqui. Não estou pregando para vocês religião. Na verdade, estou sim. Estou pregando a religião perfeita chamada Jesus Cristo. Religião vem de religare, e religare quer dizer religação do homem com Deus. Ele é a ponte que nos liga a Deus. E todo o afastamento que um dia foi causado e que hoje nós sofremos as consequências desse afastamento, ele é reconectado na verdadeira religião chamada Jesus Cristo de Nazaré. Aquele ato que ele fez na cruz do Calvário, ele fez o que era necessário para que eu e você fôssemos alcançados nas portas da graça, como Noé fez. Amém? Quero que você saia daqui nessa noite com essa certeza, essa convicção no seu coração. Servir a Jesus, caminhar com Ele, é uma vida boa, não é uma vida pesada. É uma vida de relacionamento, e relacionamento com a única pessoa que não tem interesse algum naquilo que você pode dar, naquilo que você pode ofertar. Caminhar com Deus é você passar por problemas, mas não sucumbir aos seus problemas. Caminhar com Deus é você ter o escape na hora certa, ter o refúgio para o momento de dor, ter o bálsamo para aquela ferida aberta, a cura para aquele sentimento que às vezes você carrega um trauma desde a sua infância e você suprime isso diariamente. Às vezes aquela mágoa, a falta de perdão. Caminhar com Deus é se livrar de tudo isso, colocar tudo isso nas mãos dele e deixar que ele te entregue o fardo dele, que é suave. Caminhar com Deus é ter uma vida leve, uma vida feliz, uma vida de comunhão com Deus. E a nossa proposta nessa noite é essa: que você venha caminhar com Ele, decidir que Ele entre dentro da sua vida e te transforme para que amanhã seja você aqui nesse lugar, seja você aqui contando a tua história. A minha história era de uma pessoa ruim que maquinava o mal, que hoje está falando de amor. Amanhã pode ser a tua história de uma pessoa que foi curada em outra área e que está aqui também para ser remédio para a vida de outras pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês essa noite. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Ele e falar assim: eu quero caminhar com esse Deus, quero estar próximo dEle, eu quero viver isso, eu quero paz, eu não aguento mais a vida que eu levo, não aguento mais os olhares da sociedade, eu não aguento mais carregar esses traumas, eu não aguento mais ter que lidar com esses problemas, não aguento mais. Hoje você tem um escape.
Hoje você tem uma saída chamada Jesus Cristo. Se você quer receber Ele na sua vida, vem aqui à frente, levanta a sua mão ou nos procure. Dá um sinal aí, meu povo, para que a gente faça uma oração junto com você. Celebre junto com você essa decisão que você está tomando. Quem sabe a decisão mais importante da sua vida até hoje. Se você está aí pela internet também e deseja entregar a sua vida na mão de Jesus, escreve aí que alguém vai entrar em contato com você e vai fazer essa oração junto com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tatiana Rodrigues, vem aqui. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz que existe um lugar em Deus que há o bálsamo, há um cuidado, há um refúgio. E a atitude de vocês hoje em se aproximar dele te dá acesso a tudo isso. E aquilo que um dia te perturbou não te perturbará mais. Aquilo que um dia te assombrou não te assombrará mais. Porque agora você tem um refúgio, tem um lugar secreto. Agora você tem um escape, uma saída. E eu quero fazer essa oração junto com vocês, tá bom?